Imagine ser vendida a um dos homens mais poderosos do mundo, um magnata com riquezas ilimitadas, cuja presença é tão intensa que ninguém ousa desafiá-lo. O que você faria se fosse lançada em um mundo de luxo, sedução e segredos, onde seu coração está em jogo? Neste vídeo, você vai descobrir a história de uma jovem inocente, virgem aos 28 anos, que foi entregue ao magnata do petróleo. Será que o amor pode florescer em meio ao poder, ou ela será apenas mais uma peça no jogo dele? Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. E me diga nos comentários, você acha que o amor pode superar o poder? Vamos conversar. Sofia sentiu o cheiro da poeira antes mesmo de abrir os olhos naquela manhã. A casa pequena onde vivia com sua família estava em condições precárias, como se refletisse o peso das dívidas que os rodeavam. Com 28 anos, ela carregava nos ombros o fardo de ser a única fonte de esperança para sua mãe doente e seus irmãos mais novos. Apesar de ser jovem e bela, a vida nunca havia lhe dado um dia de luxo ou conforto. Naquela manhã, tudo mudou. O silêncio pesado na sala de estar foi interrompido pelo som de um carro caro, provavelmente o mais luxuoso que Sofia já havia visto, parando diante de sua casa. Era incomum qualquer veículo aparecer naquela rua esquecida pela cidade, ainda mais um sedã preto com vidros fumês. Quando a porta do carro se abriu, um homem alto e imponente saiu. Sua postura exalava poder, e Sofia não pôde evitar espiar pela fresta da cortina enquanto ele se aproximava da entrada. Victor Cassim, um magnata do petróleo conhecido por sua fortuna astronômica e sua reputação como um homem frio e implacável, era um nome que até Sofia já tinha ouvido. O fato de ele estar ali, naquela casa, era surreal. Ele não fazia parte daquele mundo. Seus sapatos de couro brilhante não combinavam com o chão de terra batida, e seu terno perfeitamente ajustado parecia deslocado naquele ambiente pobre. Mas ele não parecia desconfortável. Pelo contrário, seus olhos cinzentos, profundos e penetrantes, varreram o local com uma confiança que fazia tudo ao redor parecer menor. Sofia se manteve escondida enquanto o pai dela, com as mãos trêmulas, abriu a porta para Victor. O tom grave e autoritário de sua voz parecia preencher o ambiente. Ela não conseguiu ouvir toda a conversa, mas as palavras dívidas e resolução se destacaram. Seu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pressentimento tomou conta dela. Minutos depois, seu pai a chamou. O nervosismo em sua voz era evidente, e Sofia sentiu que algo estava terrivelmente errado. Quando entrou na sala, encontrou Victor sentado no sofá pequeno, que parecia minúsculo sob sua presença imponente. Ele a observou com atenção, como se estivesse avaliando cada detalhe. Sofia, com seu vestido simples e cabelos presos em um coque despretensioso, sentiu-se exposta, como se ele pudesse enxergar cada segredo que ela tentava esconder. Esta é Sofia, disse seu pai, com uma voz trêmula. Minha filha mais velha. Victor não respondeu imediatamente. Ele apenas inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos cinzentos fixos nela, como se estivesse tentando decifrá-la. Finalmente, ele falou, sua voz grave e controlada. Ela é exatamente como você descreveu. Sofia não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas o desconforto crescia. Antes que pudesse perguntar o motivo daquela visita inesperada, seu pai começou a falar sobre as dívidas da família e como Victor estava disposto a ajudá-los. Mas a ajuda vinha com um preço. Ele vai pagar tudo o que devemos, Sofia, disse o pai dela, evitando seu olhar. Mas, em troca, você precisa ir com ele. Para trabalhar em sua casa, como parte do acordo. Sofia ficou paralisada. A proposta parecia absurda, quase como um pesadelo. Ela sabia que as dívidas da família eram insustentáveis, mas entregar sua liberdade em troca de dinheiro? Seu primeiro instinto foi recusar, mas o olhar de seu pai, cheio de culpa e desespero, a fez hesitar. Ele não estava pedindo, ele estava implorando. Isso é loucura. Sofia finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo. Eu não sou uma mercadoria que pode ser negociada. Victor se levantou, sua altura e postura imponentes fazendo com que a sala parecesse ainda menor. Ele se aproximou dela, cada passo lento, mas carregado de autoridade.
Quando parou na sua frente, ela teve que erguer o rosto para olhar nos seus olhos. Sua voz era calma, mas havia um tom inegável de comando. Isso não é um negócio comum, Sofia. Estou oferecendo uma saída para sua família. Você terá tudo o que precisa. Conforto, segurança, e eles estarão livres. A decisão é sua. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Sofia. A decisão era dela, mas, ao mesmo tempo, não era. Recusar significava condenar sua família à ruína, e aceitar significava abrir mão de sua liberdade. Ela sentiu lágrimas quentes ameaçando cair, mas engoliu em seco, recusando-se a mostrar fraqueza. O que você quer de mim? Perguntou finalmente, sua voz baixa. Apenas sua presença, respondeu ele. Quero que você viva na minha casa, que seja parte do meu mundo. Não estou pedindo nada além disso. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade que a fazia questionar se ele estava sendo completamente honesto. Mas, naquele momento, Sofia não tinha escolha. Após alguns segundos de silêncio sufocante, ela sentiu levemente. Eu aceito. Vitor não sorriu, mas havia um brilho em seus olhos que ela não conseguiu interpretar. Ele fez um sinal para seu motorista, que imediatamente entrou na casa para pegar a bagagem dela. Sofia não teve tempo para despedidas longas. Antes que percebesse, estava sentada no banco traseiro do carro luxuoso, vendo sua casa desaparecer no retrovisor. Enquanto o carro seguia para a mansão de Vitor, Sofia tentou controlar o turbilhão de emoções. Estava assustada, nervosa e, acima de tudo, furiosa consigo mesma por ter cedido tão facilmente. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que não conseguia ignorar a curiosidade sobre o homem ao seu lado. Quem era ele realmente? E o que ele queria com ela? A chegada à mansão de Vitor foi como entrar em outro mundo. O portão enorme se abriu para revelar uma propriedade que parecia saída de um conto de fadas, com jardins impecáveis e uma casa que mais parecia um palácio. Sofia mal teve tempo de processar tudo antes de ser conduzida para dentro. Vitor, sempre controlado e direto, indicou o quarto dela e deixou claro que ela teria tudo o que precisasse. Mas, mesmo naquele ambiente luxuoso, Sofia sentiu um nó no estômago. Ela sabia que estava presa em um mundo que não entendia, com um homem que era um enigma. E, por mais que quisesse odiá-lo, havia algo nele que a deixava inquieta, algo que fazia seu coração bater mais rápido, mesmo quando ela queria que ele parasse. Naquela noite, deitada na cama enorme e confortável, Sofia olhou para o teto e se perguntou: o que será de mim agora? Sofia despertou no dia seguinte com os primeiros raios de sol entrando pela janela imensa do quarto. A cama, tão macia e luxuosa, era diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado antes, mas, ao mesmo tempo, havia um vazio sufocante no ambiente. Era difícil acreditar que, menos de 24 horas atrás, sua vida havia mudado de maneira tão drástica. Ela não era mais a jovem de uma cidade pequena lutando para sustentar sua família. Agora, estava na mansão de Vitor Cassim, um magnata que parecia colecionar poder como outros colecionavam troféus. Levantando-se, Sofia caminhou até a janela, abrindo as cortinas para revelar a vista. O jardim, perfeitamente cuidado, era tão grande que parecia um parque, com fontes que jorravam água cristalina e árvores exóticas que criavam um ambiente mágico. Era impossível não se sentir maravilhada, mas a lembrança de como ela chegou ali a trouxe de volta à realidade. A batida na porta a fez pular de susto. Senhorita Sofia, o café da manhã está pronto, anunciou uma voz feminina do outro lado. Era Amélia, uma das empregadas da casa, que havia sido designada para cuidar de Sofia. Ela respondeu com um tímido obrigada antes de se dirigir ao armário. Ao abri-lo, foi recebida por uma coleção de roupas que pareciam ter saído de uma revista de moda. Cada peça era sofisticada, luxuosa e muito diferente do que ela estava acostumada. Sofia hesitou por um momento antes de escolher um vestido simples, mas elegante, em tons de creme. Era discreto o suficiente para fazê-la se sentir confortável, mas ainda assim mostrava que ela agora fazia parte de um mundo muito diferente. Descendo as escadas,
ela notou como a mansão era ainda mais grandiosa do que parecia na noite anterior. Os lustres dourados pendiam do teto alto, refletindo a luz em paredes cobertas de obras de arte caras. O piso de mármore brilhava, e o ar tinha um aroma sutil de flores frescas. Vitor já estava sentado à mesa de jantar quando ela chegou. Vestido impecavelmente em um terno cinza claro, ele parecia totalmente à vontade, como se cada detalhe ao seu redor estivesse sob seu controle. Sofia tentou ignorar o aperto no estômago enquanto caminhava até ele, sentindo o peso do olhar intenso que ele lançou na sua direção. "Dormiu bem?" perguntou ele, com a voz grave que parecia ecoar pelo ambiente. "Sim, obrigada", respondeu Sofia, tentando manter a calma. Ela se sentou na ponta oposta da longa mesa, mas Vitor gesticulou para que ela se aproximasse. "Não quero que se sinta uma convidada aqui", disse ele. "Esta é a sua casa agora. Sente-se mais perto." Relutante, ela obedeceu, ocupando o lugar ao lado dele. O café da manhã era um banquete, frutas exóticas, pães artesanais, sucos frescos e mais opções do que ela poderia imaginar. No entanto, Sofia não conseguiu comer muito. A presença de Vitor era esmagadora. Ele era incrivelmente charmoso, mas havia algo nele que a deixava desconfortável. Talvez fosse o fato de que ele agora tinha controle sobre sua vida. "Eu gostaria de esclarecer algumas coisas", começou Vitor, colocando a xícara de café de lado e focando sua atenção nela. "Como já disse, você terá tudo o que precisa aqui. Não vou pedir nada que você não esteja disposta a dar. Mas, em troca, espero que respeite as regras da casa." Sofia assentiu lentamente, embora estivesse curiosa sobre quais seriam essas regras. Vitor continuou, seu tom de voz ficando um pouco mais suave. "Quero que aproveite esta nova vida, Sofia. Não pretendo ser um tirano, mas há limites que não podem ser ultrapassados." Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras dele eram cuidadosamente escolhidas, mas havia algo em seu olhar que sugeria que ele não tolerava desobediência. Após o café da manhã, Vitor pediu que Amélia mostrasse a casa para Sofia. Enquanto caminhava pelos corredores imensos, ela não pôde deixar de se sentir como uma estranha naquele ambiente. Tudo era impecável, os móveis, os quadros, os detalhes em ouro. Mesmo os quartos que estavam vazios pareciam ter sido projetados para impressionar. "O Sr. Cassim é um homem reservado", explicou Amélia enquanto abria as portas de um salão enorme que mais parecia uma galeria de arte. "Ele raramente permite que pessoas entrem tão profundamente em sua vida. O fato de você estar aqui é especial." Sofia não sabia como interpretar aquelas palavras. Especial. Ela se sentia tudo, menos especial. Sentia-se deslocada, como se estivesse invadindo um mundo ao qual não pertencia. No entanto, algo na maneira como Amélia falava fazia parecer que Vitor não era tão frio quanto ele queria demonstrar. Mais tarde, enquanto explorava o jardim, Sofia viu Vitor ao longe, falando ao telefone. Ele estava de costas, mas sua postura firme e autoritária era inconfundível. Mesmo de longe, ela podia sentir a força que ele exalava. Quando ele finalmente desligou e virou-se, seus olhos se encontraram por um breve momento. Havia algo em seu olhar que a fazia esquecer de respirar. Ele era incrivelmente magnético, e Sofia odiava o fato de que não conseguia desviar o olhar. "Gostando do jardim?" perguntou ele, aproximando-se com passos lentos. Sofia assentiu, tentando esconder seu nervosismo. "É lindo. Tudo aqui é lindo." "Assim como você", respondeu ele, com um leve sorriso. A resposta a pegou de surpresa. Era a primeira vez que Vitor demonstrava algo além de sua fachada fria. Havia um calor em sua voz que parecia inesperado. "Por que eu?" perguntou Sofia, finalmente reunindo coragem para enfrentar a pergunta que a atormentava desde que ele apareceu em sua casa. "Por que você me escolheu?" Vitor ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. "Porque você é diferente", disse ele finalmente. "Você tem algo que não se encontra nesse mundo. Uma pureza, uma força. E eu precisava disso."
As palavras dele eram enigmáticas, mas Sofia sentiu seu coração acelerar. Ela não sabia se podia confiar nele, mas, naquele momento, algo mudou. Havia uma vulnerabilidade em Vitor que ela não esperava, uma rachadura em sua armadura perfeita. Enquanto o dia terminava, Sofia se viu pensando mais em Vitor do que gostaria. Ele era um mistério que ela não sabia se queria resolver. Mas, ao mesmo tempo, sentia que, de alguma forma, estava se aproximando de algo que poderia mudar sua vida para sempre. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de dourado e laranja, enquanto Sofia observava o jardim da mansão pela janela de seu quarto. O dia havia sido longo, repleto de descobertas e pequenas tensões. Ainda assim, a imagem de Vitor Cassim, com seu olhar intenso e suas palavras enigmáticas, permanecia gravada em sua mente. Ele era um homem de extremos, tão poderoso quanto intrigante, tão frio quanto vulnerável, e ela não conseguia decidir se isso a fascinava ou a assustava. Ao descer para o jantar, Sofia foi recebida pelo brilho suave dos lustres de cristal que pendiam do teto da sala de jantar. A mesa estava posta com um banquete digno da realeza, mas a grandiosidade do ambiente não a fazia se sentir à vontade. Vitor já estava sentado na cabeceira, seu olhar cinzento fixo nela assim que ela entrou. Ele se levantou, um gesto inesperado e educado, para indicar onde ela deveria se sentar. "Está se adaptando bem?" perguntou ele, enquanto servia vinho em sua própria taça, o tom de sua voz tão controlado quanto suas ações. Sofia hesitou antes de responder. Ainda se sentia como uma estranha naquele ambiente luxuoso, mas algo na presença de Vitor a fazia querer tentar. "É diferente", respondeu, finalmente, com um sorriso tímido. "Nunca imaginei estar em um lugar assim." Vitor ergueu uma sobrancelha, interessado. "Diferente pode ser bom. Às vezes, a mudança nos desafia a ver o mundo de outra forma." Ele falou de maneira casual, mas suas palavras pareciam conter um significado mais profundo. Sofia percebeu que, sob a fachada de homem impenetrável, havia alguém que entendia mais sobre a vida do que deixava transparecer. O jantar seguiu com uma conversa calma, mas tensa. Vitor fazia perguntas sobre a vida de Sofia antes de chegar à mansão. Ele parecia genuinamente interessado em conhecê-la, mas Sofia não conseguia se livrar da sensação de que ele estava analisando cada palavra que saía de sua boca. "Você parece ter uma determinação rara", comentou ele, enquanto cortava seu filé com precisão. "Não é todo dia que encontro alguém que encara tudo isso com tanta coragem." Sofia sentiu as bochechas corarem com o elogio inesperado. Não estava acostumada a receber esse tipo de atenção, especialmente de alguém como ele. "Não sei se é coragem", respondeu, olhando para o prato. "Acho que, às vezes, fazemos o que é necessário, mesmo quando não sabemos como." Vitor pareceu ponderar sobre suas palavras, um leve sorriso curvando seus lábios. Era raro vê-lo sorrir, e Sofia notou como isso suavizava sua expressão, tornando-o ainda mais atraente. Depois do jantar, Vitor a convidou para um passeio pelo jardim. O ar noturno era fresco, e a luz das estrelas iluminava os caminhos de pedra cercados por flores exóticas. Ele caminhava ao lado dela, suas mãos nos bolsos, o olhar ocasionalmente se voltando para observá-la enquanto ela admirava o ambiente. "Eu nunca pensei que um lugar pudesse ser tão bonito", disse ela, quase sem perceber que havia falado em voz alta. Vitor parou de andar e virou-se para ela. Seus olhos cinzentos estavam mais suaves, quase calorosos. "Beleza é relativa, Sofia. Depende dos olhos de quem vê." Ela sentiu o coração acelerar com a maneira como ele a olhou. Era como se ele não estivesse falando apenas sobre o jardim, mas sobre ela. Havia algo em Vitor que a fazia se sentir simultaneamente vulnerável e especial, como se ele enxergasse algo nela que ninguém mais havia notado. Eles continuaram andando em silêncio por um tempo, até que chegaram a um banco de pedra cercado por arbustos floridos. Vitor sentou-se e fez um gesto para que ela o acompanhasse. O ar estava carregado de tensão, mas não de um tipo ruim. Era uma tensão que fazia Sofia se sentir viva, como se algo importante estivesse prestes a acontecer.
Você é diferente, Sofia, disse ele de repente, sua voz baixa, mas cheia de intensidade. Não é como as pessoas que estou acostumado a ter ao meu redor. Ela olhou para ele, surpresa. Como assim? Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. As pessoas no meu mundo geralmente querem algo de mim. Dinheiro, poder, status. Mas você parece diferente. Como se não tivesse sido corrompida por nada disso. Sofia não sabia como responder. Sentiu um misto de vergonha e orgulho por ser vista dessa maneira. Por um momento, os dois apenas se olharam, o silêncio entre eles mais poderoso do que qualquer palavra. O olhar de Vitor era tão intenso que Sofia sentiu como se ele pudesse enxergar até sua alma. Finalmente, ele se levantou. É tarde. Você deve descansar. Ela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e decepção. Ele a acompanhou de volta à mansão, mas, antes de ela entrar, ele segurou sua mão levemente, impedindo que ela fosse embora. Boa noite, Sofia, disse ele, sua voz quase um sussurro. Boa noite, respondeu ela, tentando ignorar a sensação de seu toque em sua pele. Quando Sofia finalmente voltou para seu quarto, sentiu como se não pudesse respirar. Havia algo no jeito como Vitor a tratava, algo que a fazia questionar tudo o que sabia sobre ele. Ele era frio, calculista, mas, ao mesmo tempo, havia momentos em que parecia genuíno, quase vulnerável. E, embora ela não quisesse admitir, isso a fazia querer saber mais. Deitada na cama, Sofia tentou afastar esses pensamentos, mas era inútil. A maneira como ele olhou para ela, como se ela fosse a única pessoa no mundo, fazia seu coração acelerar de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Talvez fosse o poder dele, ou talvez fosse algo mais profundo. De qualquer forma, Sofia sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A manhã começou com uma brisa suave entrando pela janela aberta de Sofia, trazendo consigo o aroma do jardim repleto de flores exóticas. Mas, ao contrário das outras manhãs na mansão de Vitor Cassim, essa trazia uma energia diferente, quase palpável. Algo dentro de Sofia havia mudado, embora ela não conseguisse colocar em palavras. Talvez fosse o jeito como Vitor a olhara na noite anterior, ou a forma como ele fazia cada momento parecer carregado de significado. Sofia se sentia presa em um turbilhão de emoções que nunca havia experimentado antes. Ao descer para o café da manhã, Vitor já estava na sala de jantar, sentado casualmente à cabeceira da mesa. Ele usava uma camisa branca de linho, com os primeiros botões abertos, revelando uma parte de seu peito bronzeado. O ar de casualidade combinava com ele, mas ainda assim exalava a autoridade natural que sempre carregava. Quando seus olhos cinzentos se levantaram para encontrar os dela, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Bom dia, Sofia, cumprimentou ele, com um tom que parecia mais suave do que o habitual. Bom dia, respondeu ela, tentando controlar o nervosismo. Cada vez que ele a olhava daquele jeito, ela sentia o mundo ao seu redor desaparecer. Tenho planos para esta noite, disse Vitor enquanto pegava a xícara de café. E quero que você me acompanhe. Sofia ficou surpresa. Embora estivesse morando na mansão dele há algumas semanas, raramente saía dos limites do jardim. A ideia de sair com Vitor, de estar ao seu lado em público, a deixou nervosa, mas também havia um toque de empolgação. Para onde vamos? Perguntou ela, sua voz carregada de curiosidade. Vitor inclinou-se ligeiramente para a frente, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. É uma surpresa. Mas vou pedir que Amélia prepare algo especial para você. Quero que esteja deslumbrante. O resto do dia passou em um borrão. Sofia foi levada ao closet, onde Amélia ajudou a escolher um vestido que parecia saído de um sonho. Era um vestido vermelho, feito de seda, com um decote elegante e um corte que abraçava suas curvas de maneira sutil, mas marcante. Sofia mal reconheceu seu reflexo no espelho quando se olhou pronta, com o cabelo solto em ondas suaves e um toque de maquiagem que realçava seus olhos verdes. Por um momento, ela se sentiu como outra pessoa, alguém que pertencia àquele mundo de luxo e poder.
Quando desceu as escadas, Vitor estava esperando por ela no hall. Ele vestia um terno preto perfeitamente ajustado, com uma gravata fina que acentuava sua figura atlética. Mas não foi sua roupa que chamou a atenção de Sofia. Foi o jeito como ele a olhou. Seus olhos cinzentos percorreram cada detalhe dela, e por um breve momento, ela viu algo que parecia admiração. Você está linda, disse ele, com sinceridade. Não havia nada em seu tom que parecesse forçado ou protocolar. Eram palavras simples, mas que fizeram o coração de Sofia bater mais rápido. Obrigada, murmurou ela, sentindo suas bochechas corarem. Eles entraram no carro, e o motorista os levou para um restaurante exclusivo na cobertura de um arranha-céu, com uma vista panorâmica da cidade iluminada. O lugar era sofisticado, com luzes suaves e uma música tranquila tocando ao fundo. Quando entraram, todos os olhares se voltaram para eles. Sofia sentiu o peso da atenção, mas Vitor parecia alheio. Ele estava focado apenas nela. Sentados à mesa, a conversa começou de maneira casual. Vitor perguntou sobre os sonhos dela, seus hobbies, o que ela gostava de fazer. Sofia ficou surpresa com o interesse genuíno dele, como se estivesse realmente tentando conhecê-la. E, quanto mais conversavam, mais ela via que ele não era apenas o magnata frio e poderoso que aparentava ser. Havia camadas nele, partes de sua personalidade que ele parecia revelar apenas para ela. Depois do jantar, Vitor a levou para a varanda do restaurante, onde o vento fresco da noite fazia seu vestido vermelho dançar levemente. A vista era deslumbrante, mas Sofia mal notava a paisagem. Seus olhos estavam fixos em Vitor, que estava parado ao seu lado, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Você já se perguntou como seria se sua vida fosse completamente diferente? Perguntou ele, sua voz baixa, quase um sussurro. Sofia olhou para ele, surpresa pela pergunta. O tempo todo, admitiu ela. Às vezes, penso em como seria viver sem preocupações, sem pressões. Mas nunca imaginei algo assim, estar aqui, com você. Vitor se virou para ela, seus olhos cinzentos brilhando sob a luz suave da varanda. Ele deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre eles. Sofia, eu sei que isso tudo é novo para você. E eu sei que, no início, pareceu errado, o jeito como nos conhecemos, como você veio parar aqui. Mas você mudou algo em mim. Algo que eu nem sabia que precisava mudar. As palavras dele deixaram Sofia sem fôlego. Antes que pudesse responder, Vitor levantou a mão e gentilmente tocou o rosto dela, seus dedos acariciando sua bochecha. O toque foi tão leve, mas tão intenso, que fez todo o seu corpo se arrepiar. Eu não quero te assustar, continuou ele. Mas preciso que você saiba, eu não consigo mais parar de pensar em você. Sofia sentiu o coração disparar, cada batida ecoando em seus ouvidos. As palavras de Vitor eram diretas, honestas, e carregadas de uma emoção que ela nunca esperaria dele. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele inclinou a cabeça e, devagar, tocou os lábios dela com os seus. O beijo foi lento, mas cheio de intensidade. Era como se todo o mundo ao redor deles tivesse desaparecido, deixando apenas os dois naquele momento. As mãos de Vitor seguraram sua cintura com firmeza, mas com uma delicadeza que a fez se sentir segura. Sofia não sabia que era possível sentir algo tão profundo, tão arrebatador. E, naquele instante, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando o beijo terminou, os dois ficaram em silêncio, apenas se olhando, como se palavras fossem desnecessárias. Vitor sorriu levemente, um sorriso raro, mas verdadeiro. Vamos para casa, disse ele, segurando a mão dela. No caminho de volta, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era como se ambos estivessem absorvendo o que havia acontecido. Quando chegaram à mansão, Vitor a guiou até seu quarto, mas, desta vez, ele não a deixou sozinha. Ele a levou para o quarto dele, um espaço luxuoso e intimista, com luzes suaves e uma cama grande com lençóis de seda. Vitor se aproximou novamente, e Sofia, ainda nervosa, mas confiante, permitiu que ele a beijasse mais uma vez. O beijo evoluiu,
tornando-se mais intenso, mais apaixonado. E, naquela noite, Sofia entregou-se completamente, descobrindo pela primeira vez o que era ser amada de maneira tão profunda e carinhosa. O sol ainda não havia nascido quando Sofia despertou. Os primeiros raios da manhã começaram a se infiltrar pelas cortinas de seda que adornavam o quarto de Vitor Cassim. Ela estava deitada em sua cama enorme e luxuosa, com lençóis macios que pareciam abraçar sua pele. Ainda podia sentir o perfume dele no ar e, mais do que isso, a lembrança do toque de suas mãos, da intensidade de seus beijos. Pela primeira vez, Sofia não sabia se o calor que sentia vinha de dentro de si ou do ambiente ao redor. A noite anterior havia sido um marco em sua vida, algo que ela nunca imaginou experimentar. Virando-se lentamente, viu Vitor ainda dormindo ao seu lado. Ele parecia tão diferente daquele homem frio e controlado que ela conheceu. A luz suave da manhã iluminava seu rosto, revelando traços que eram ao mesmo tempo fortes e serenos. Ele estava vulnerável, humano, algo que ela jamais pensou que presenciaria. Por um instante, ela ficou observando-o, tentando absorver tudo o que sentia. Era como se o mundo tivesse mudado, como se a barreira invisível que existia entre eles tivesse sido completamente destruída. Mas junto com o calor de suas lembranças, vinha também a dúvida. Sofia ainda se perguntava se o que havia acontecido era o começo de algo bonito ou apenas um erro. A entrega dela na noite anterior não havia sido apenas física. Ela sentiu como se tivesse entregue uma parte de sua alma para Vitor, e isso a deixava assustada. Ele era um homem poderoso, alguém que podia destruir ou elevar tudo ao seu redor, e Sofia não sabia qual seria o impacto disso em sua vida. Enquanto esses pensamentos a consumiam, Vitor abriu os olhos. Seus olhos cinzentos, ainda sonolentos, encontraram os dela, e Sofia sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele a olhou com uma intensidade que a fez se sentir exposta, mas também desejada. Sem dizer nada, ele ergueu a mão e acariciou o rosto dela, seu toque suave como uma promessa silenciosa. Bom dia, disse ele, sua voz rouca e grave, carregada de um calor que fazia Sofia esquecer o mundo ao seu redor. Bom dia, respondeu ela, com um sorriso tímido, tentando ignorar o rubor que subia em suas bochechas. Vitor se sentou na cama, apoiando-se nos travesseiros. Ele parecia relaxado, mas havia algo em seu olhar que sugeria que ele estava tão afetado pela noite anterior quanto ela. Após alguns momentos de silêncio, ele finalmente falou: Sofia, eu não quero que você pense que o que aconteceu ontem foi algo passageiro. Não foi. Ela o encarou, surpresa com a sinceridade em sua voz. Vitor raramente expressava seus sentimentos de maneira tão aberta, e isso a deixava ainda mais confusa sobre o que ele realmente queria dela. Eu não sei o que isso significa, respondeu ela, sua voz baixa. Tudo isso é tão novo para mim. Vitor assentiu, como se entendesse exatamente o que ela estava sentindo. Ele se aproximou, segurando a mão dela com firmeza, mas sem agressividade. Eu também não sei o que isso significa, Sofia. Mas o que eu sei é que você está mudando algo em mim. Algo que eu nem sabia que precisava ser mudado. As palavras dele, tão honestas, tocaram Sofia de uma maneira que ela não conseguia descrever. Antes que ela pudesse responder, Vitor a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço que parecia dissipar todas as dúvidas que ela tinha. Naquele momento, Sofia decidiu deixar o medo de lado e apenas viver o que estava acontecendo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não queria se afastar de Vitor. Depois do café da manhã, Vitor sugeriu que passassem o dia juntos. Ele queria mostrá-la algo fora do ambiente opulento da mansão. Para Sofia, foi uma surpresa, pois ele geralmente estava tão focado em seus negócios que parecia impossível vê-lo relaxar. No entanto, a ideia de passar mais tempo com ele era ao mesmo tempo excitante e assustadora. Eles pegaram um helicóptero particular de Vitor, algo que deixou Sofia maravilhada e nervosa ao mesmo tempo. Ele a levou para uma propriedade afastada, cercada por colinas verdes e um lago cristalino que refletia o céu azul. O lugar era calmo, sereno, completamente diferente do ambiente luxuoso e quase intimidador da mansão. Eu venho aqui quando preciso de paz, disse Vitor, enquanto caminhavam pela margem do lago.
Ele usava uma camisa branca leve e calças casuais, um contraste completo com seus trajes formais habituais. Queria compartilhar isso com você. Sofia ficou em silêncio por um momento, absorvendo a paisagem e o gesto de Vitor. Era como se ele estivesse tentando mostrar uma parte de si que ninguém mais conhecia. Ela o observou enquanto ele tirava os sapatos e caminhava descalço na grama, parecendo mais humano do que nunca. É lindo aqui, disse ela finalmente, sua voz cheia de sinceridade. Obrigada por me trazer. Vitor se virou para ela, um sorriso suave curvando seus lábios. Você merece isso, Sofia. Você merece muito mais do que imagina. As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Pela primeira vez, Sofia começou a acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser mais do que a jovem que foi vendida para pagar as dívidas da família. Talvez ela pudesse ser alguém importante para Vitor, alguém que ele realmente valorizava. Enquanto o dia se transformava em noite, Vitor e Sofia voltaram para a mansão. O clima entre eles havia mudado. Não era mais apenas tensão e desejo, havia algo mais profundo, uma conexão que ambos estavam começando a reconhecer. Após o jantar, Vitor a levou para a biblioteca, um dos cômodos mais impressionantes da mansão. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros, e a luz suave das lâmpadas criava um ambiente aconchegante. Ele serviu vinho para ambos e a convidou a se sentar ao seu lado no sofá de couro. Sofia, eu sei que isso é tudo novo para você, começou ele, seu tom sério. Mas quero que você saiba que eu não vou te forçar a nada. Tudo o que aconteceu entre nós foi porque eu senti algo verdadeiro, e espero que você tenha sentido o mesmo. Ela olhou para ele, seus olhos verdes brilhando com emoção. Eu senti, Vitor. Mas isso tudo ainda é assustador para mim. Eu não sei como lidar com esses sentimentos. Ele se aproximou, segurando as mãos dela nas suas. Então vamos lidar com isso juntos. Eu nunca fui bom em expressar o que sinto, mas você está me ensinando que talvez seja a hora de tentar. Sofia não pôde evitar sorrir. Vitor era um homem poderoso, acostumado a acomodar tudo e todos ao seu redor, mas, com ela, ele parecia disposto a baixar a guarda. E, naquele momento, ela percebeu que também estava disposta a tentar. Eles passaram o resto da noite conversando, compartilhando histórias e momentos de suas vidas que nunca haviam contado a ninguém. E, quando finalmente se despediram, Sofia sabia que algo havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas a jovem que ele havia resgatado. Agora, ela era alguém que estava começando a descobrir o poder do amor. A manhã seguinte parecia comum na mansão, mas Sofia sentia algo diferente em si mesma. O ar entre ela e Vitor Cassim estava carregado de uma energia que não existia antes. Depois da noite passada, algo havia mudado de forma irrevogável, e ela não sabia exatamente o que aquilo significava para o futuro. Sofia queria acreditar que aquele homem poderoso, que sempre parecia estar no controle, agora era parte de algo mais íntimo e genuíno. Mas a dúvida pairava. Ela sabia que ainda havia partes de Vitor que ele escondia. Ele era um homem de mistérios, e, apesar da conexão que haviam criado, Sofia tinha a sensação de que ele ainda não havia mostrado todas as suas faces. Vitor estava na sala de estar quando Sofia o encontrou mais tarde naquela manhã. Ele estava de pé junto à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para os jardins como se estivesse perdido em pensamentos. Ele parecia sério, até mais do que de costume, e Sofia hesitou antes de se aproximar. Vitor? Chamou ela, suavemente. Ele se virou para encará-la, seu olhar cinzento mais intenso do que nunca. Havia algo em sua expressão que Sofia não conseguia decifrar, como se ele estivesse prestes a dizer algo importante, mas não soubesse como começar. Precisamos conversar, disse ele finalmente, sua voz baixa e controlada. Sofia assentiu, sentindo um aperto no peito. Vitor indicou que ela se sentasse no sofá, e ele fez o mesmo, mas manteve uma distância que parecia incomum. Ele sempre estava tão próximo, tão confortável, mas agora havia uma barreira invisível entre eles. Há algo que você precisa saber, começou ele, sem rodeios. Algo que nunca contei a ninguém.
Sofia engoliu em seco. Seu coração batia mais rápido, e ela não conseguia evitar imaginar o pior. Quando te trouxe para cá, não foi apenas por causa da sua situação ou das dívidas da sua família, continuou ele. Foi porque eu precisava de você. De uma maneira que talvez você não compreenda. Ela franziu a testa, confusa. Não entendo. Do que você está falando? Vitor respirou fundo antes de responder. Há anos, vivi minha vida de maneira fria e calculada. Negócios, poder, controle, era tudo o que eu conhecia. Mas havia um vazio que eu não conseguia preencher. Quando ouvi falar de você, algo em mim mudou. Era irracional, mas eu sabia que precisava ter você aqui. Talvez fosse egoísmo. Talvez fosse algo mais. Mas eu sabia que você seria diferente. As palavras dele deixaram Sofia sem palavras. Ela não sabia se ficava lisonjeada ou assustada. Vitor era um homem complicado, e ouvir aquela confissão só aumentava o mistério ao seu redor. Vitor, isso não faz sentido, disse ela finalmente. Eu sou apenas uma pessoa comum. Não sou como você. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. É exatamente por isso que você é tão importante para mim, Sofia. Porque você me lembra do que é ser humano. Você me faz querer ser melhor. Sofia sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Era difícil processar tudo o que ele estava dizendo. Havia tanto peso nas palavras dele, tanta emoção que parecia contradizer o homem frio e poderoso que ela conhecia. Depois da conversa, Vitor sugeriu que passassem o dia juntos, fora da mansão. Ele queria mostrar a Sofia algo que, segundo ele, era importante. Apesar de suas dúvidas, ela concordou. Eles pegaram um carro e foram para um lugar que Sofia nunca havia visto antes, um pequeno vilarejo nos arredores da cidade. Era um lugar simples, mas cheio de vida. Crianças brincavam nas ruas, e vendedores ofereciam frutas e outros produtos locais. Vitor parecia à vontade ali, cumprimentando algumas pessoas como se as conhecesse há anos. Esse é o lugar onde cresci, disse ele, enquanto caminhavam pelas ruas. Antes de tudo isso, antes do dinheiro, eu era apenas um garoto daqui. Sofia ficou surpresa. Era difícil imaginar Vitor em um lugar tão humilde. Ele sempre parecia tão sofisticado, tão acima de tudo. Mas ver esse lado dele a fez perceber que havia muito mais para descobrir sobre quem ele realmente era. Eles passaram horas explorando o vilarejo, conversando com as pessoas locais e até mesmo compartilhando histórias de infância. Pela primeira vez, Sofia viu Vitor como uma pessoa comum, alguém que tinha sonhos, medos e esperanças como qualquer outra pessoa. Quando voltaram à mansão, o clima entre eles estava diferente. Sofia sentia que havia se aproximado de Vitor de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Ele a convidou para jantar no terraço, onde uma mesa havia sido preparada com velas e flores. O cenário era romântico, mas também intimista, como se fosse um reflexo do que estavam sentindo. Durante o jantar, Vitor foi mais aberto do que nunca. Ele falou sobre seus negócios, suas lutas para chegar onde estava, e até mesmo sobre os erros que havia cometido ao longo do caminho. Sofia ouviu cada palavra com atenção, sentindo que estava finalmente conhecendo o verdadeiro Vitor Cassim. Você me perguntou por que eu te escolhi, disse ele, enquanto segurava a mão dela sobre a mesa. E a resposta é simples, porque você é a única pessoa que me faz querer ser mais do que eu sou. As palavras dele eram como uma flecha no coração de Sofia. Ela sabia que havia algo especial entre eles, mas ouvir aquilo de Vitor a fez perceber que também estava mudando. Ele a fazia sentir-se valorizada, especial, algo que ela nunca havia experimentado antes. Depois do jantar, Vitor a levou para o jardim, onde as estrelas brilhavam intensamente no céu noturno. Eles caminharam em silêncio por um tempo, até que ele parou e se virou para ela. Sofia, eu sei que te pedi muito desde o momento em que te trouxe para cá. E talvez eu tenha te assustado no começo. Mas quero que você saiba que, para mim, você é mais do que apenas alguém que eu trouxe para minha vida. Você é alguém que eu quero na minha vida.
Sofia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela não sabia o que dizer. Tudo o que sabia era que, naquele momento, ela queria estar com ele. Sem palavras, ela se aproximou e o beijou, colocando todo o seu coração naquele gesto. O beijo se transformou em algo mais, uma entrega completa e apaixonada. Eles voltaram para a mansão e, juntos, viveram uma noite intensa, cheia de amor e desejo. Era como se todas as barreiras entre eles tivessem caído, deixando apenas duas almas se encontrando no momento mais puro e verdadeiro. Naquela noite, Sofia percebeu que estava completamente apaixonada por Vítor Cassim. E, pela primeira vez, ela sentiu que talvez ele também estivesse apaixonado por ela. O nascer do sol tingia o céu com tons de dourado e rosa enquanto Sofia se remexia na cama, sentindo o calor da presença de Vítor Cassim ao seu lado. A noite anterior ainda estava gravada em sua mente, uma lembrança cheia de paixão, intensidade e entrega. Ela nunca imaginou que pudesse se sentir tão viva, tão conectada a alguém. Mas, ao mesmo tempo, uma ponta de dúvida começava a crescer em seu coração. Estava ela se entregando a algo que poderia destruí-la? Vítor era um homem poderoso, com um mundo cheio de segredos e mistérios, e Sofia sabia que se envolver com ele era como andar na beira de um precipício. Vítor ainda dormia profundamente, sua respiração lenta e constante. Ele parecia tão tranquilo, tão diferente do homem frio e controlado que exibia ao mundo. Sofia se permitiu observá-lo por alguns minutos, memorizando cada detalhe de seu rosto, a linha forte de sua mandíbula, a barba que começava a crescer, o leve franzir de sua testa, mesmo enquanto dormia. Era um lado dele que ninguém mais via, um lado que ele só mostrava a ela. E, por mais que isso a fizesse sentir especial, também a deixava vulnerável. Lentamente, ela se levantou da cama, tentando não fazer barulho. Vestiu o robe de seda que Vítor havia deixado para ela e caminhou até a varanda do quarto, onde o ar fresco da manhã envolveu. Lá embaixo, o jardim estava silencioso, exceto pelo som suave da fonte que jorrava água. Era um cenário pacífico, mas Sofia sentia tudo menos paz em seu coração. Quando Vítor finalmente acordou, ele encontrou Sofia na varanda, seus olhos fixos no horizonte. Ele se aproximou silenciosamente, envolvendo-a com seus braços fortes por trás. O toque dele a fez se sentir segura, mas não eliminou as perguntas que rodopiavam em sua mente. "Está tudo bem?" perguntou ele, sua voz baixa e rouca, ainda marcada pelo sono. Sofia virou-se para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de emoções. "Eu não sei, Vítor. Tudo isso é muito. É maravilhoso e assustador ao mesmo tempo." Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, inclinando-se para beijar sua testa com suavidade. "Sofia, eu sei que tudo isso é novo para você. Mas eu preciso que confie em mim. Eu nunca quis nada tão intensamente quanto quero você." As palavras dele eram sinceras, mas Sofia não conseguia ignorar a sensação de que havia mais na história. Vítor era um homem complexo, e ela sabia que ele carregava segredos que poderiam mudar tudo. Mais tarde naquele dia, enquanto Sofia passeava pelo jardim, um dos funcionários da mansão se aproximou, entregando-lhe um envelope. O papel era pesado, com um selo que ela não reconhecia. Ao abri-lo, ela encontrou uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante. As palavras a deixaram em choque. "Sofia, sei que você acredita conhecer Vítor, mas há muito que ele não lhe contou. Ele não é o homem que você pensa que é, cuidado." Seu coração disparou. Quem teria enviado aquela carta? E o que ela significava? Sofia sabia que Vítor tinha um passado complicado, mas aquela mensagem fazia parecer que havia algo muito mais sombrio escondido. Ela queria confrontá-lo imediatamente, mas temia a reação dele. Vítor era um homem de poder, acostumado a controlar tudo ao seu redor, e Sofia não sabia se ele seria honesto com ela. Naquela noite, durante o jantar, Sofia não conseguiu esconder sua inquietação. Vítor percebeu imediatamente, seus olhos cinzentos observando cada movimento dela. "Algo está incomodando você", disse ele, colocando o garfo na mesa. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Sofia respirou fundo,
tentando reunir coragem. Recebi uma carta hoje, começou ela, sua voz trêmula. Uma carta anônima. Dizia que você não é quem eu penso que é. Que você tem segredos. Vitor ficou em silêncio por alguns segundos, seu rosto impassível. Mas Sofia notou o aperto em sua mandíbula, um sinal de que suas palavras o haviam atingido. E o que você acha disso? Perguntou ele finalmente, sua voz controlada. Eu não sei, admitiu ela. Quero acreditar em você, Vitor. Quero acreditar que o que temos é real. Mas, você não me contou tudo, contou? Ele se levantou da mesa, caminhando até a janela. Ficou de costas para ela por um momento, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Finalmente, ele se virou, seus olhos fixos nos dela. Eu não sou um homem perfeito, Sofia. Fiz coisas das quais não me orgulho, tomei decisões que mudaram vidas. Mas tudo o que fiz foi para chegar onde estou hoje. Para proteger as pessoas que amo. Sofia sentiu um nó na garganta. As palavras dele eram sinceras, mas ainda assim deixavam muitas perguntas sem resposta. E quanto a nós? Perguntou ela, sua voz baixa. Isso é real para você? Vitor atravessou o cômodo em poucos passos, parando bem na frente dela. Ele segurou suas mãos, apertando-as com firmeza. Sofia, você é a única coisa real na minha vida. E eu faria qualquer coisa para proteger isso. As palavras dele a tocaram profundamente, mas a dúvida ainda pairava no ar. Sofia sabia que precisaria de mais do que promessas para acreditar completamente nele. Os dias seguintes foram cheios de tensão. Vitor parecia mais reservado do que o normal, como se estivesse escondendo algo. Sofia não queria pressioná-lo, mas também não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. A carta anônima continuava a assombrá-la, e ela começou a notar pequenas coisas que antes ignorava: telefonemas secretos, reuniões misteriosas, olhares furtivos. Uma noite, enquanto Vitor estava fora, Sofia decidiu explorar a biblioteca da mansão. Ela sempre soube que aquele era o espaço favorito dele, mas nunca havia tido coragem de investigar muito. Enquanto procurava por algo que pudesse responder às suas perguntas, encontrou um cofre escondido atrás de uma prateleira de livros. Seu coração acelerou. O que Vitor estaria escondendo ali? Ela tentou abrir o cofre, mas estava trancado. Antes que pudesse pensar em outra coisa, ouviu passos no corredor. Vitor estava voltando. Sofia rapidamente colocou tudo de volta no lugar e saiu da biblioteca, seu coração disparado. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas não podia ignorar o que sentia. Havia algo naquela casa, algo em Vitor, que ela precisava descobrir. Naquela noite, Vitor percebeu que algo estava diferente em Sofia. Eles estavam sentados na sala de estar, o fogo da lareira lançando sombras dançantes nas paredes. Ele a observou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Sofia, eu sinto que você está se afastando de mim, disse ele, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Sofia olhou para ele, surpresa pela vulnerabilidade em suas palavras. Não estou me afastando, Vitor. Mas preciso que você seja honesto comigo. Preciso saber quem você realmente é. Vitor suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Eu sou um homem que cometeu erros. Um homem que lutou para sobreviver em um mundo cruel. Mas, com você, eu quero ser melhor. Quero ser o homem que você merece. As palavras dele eram sinceras, mas Sofia sabia que ainda havia muito mais para descobrir. No entanto, naquele momento, ela decidiu dar um voto de confiança. O amor que sentia por Vitor era forte demais para ser ignorado, e ela sabia que, se quisesse ficar com ele, precisaria aceitar suas sombras junto com sua luz. Sofia sabia que ainda havia muitas perguntas sem resposta, mas, naquele momento, decidiu confiar em seu coração. Vitor Cassim era um homem complicado, mas também era o homem que a fazia sentir-se viva, desejada e amada. E, apesar de todos os desafios, ela estava pronta para enfrentar o futuro ao lado dele, não importa o que estivesse por vir.
O sol se punha sobre a mansão de Victor Cassim, tingindo o céu com um tom alaranjado e dourado, enquanto os últimos raios de luz atravessavam as janelas da casa, iluminando os rostos de Sofia e Victor. Eles estavam na sala principal, sentados frente a frente, e a tensão no ar era palpável. A última semana havia sido repleta de descobertas, segredos e emoções que mudaram completamente o curso de suas vidas. Sofia não era mais a jovem assustada que havia chegado à mansão semanas atrás. Embora ainda carregasse dúvidas sobre o futuro, sentia-se mais forte, mais segura de si mesma. E isso era, em grande parte, por causa de Victor. Ele não era apenas o magnata poderoso que todos temiam, com ela, ele era um homem vulnerável, disposto a se abrir e enfrentar seus próprios demônios. Mas, ao mesmo tempo, Sofia sabia que ainda havia peças faltando nesse quebra-cabeça. Naquela noite, Victor chamou Sofia para a biblioteca, um lugar que havia se tornado o coração de muitas de suas conversas mais intensas. Quando ela entrou, ele estava de pé, olhando para a lareira. A luz das chamas dançava sobre seu rosto, destacando suas feições fortes e a expressão séria que ele carregava. Sofia, começou ele, sem se virar. Eu sei que há coisas que você quer saber. Coisas que eu devia ter contado desde o início. Sofia sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que esse momento chegaria, mas isso não tornava mais fácil enfrentá-lo. Victor, se há algo que você precisa dizer, diga agora. Eu preciso saber a verdade, respondeu ela, com firmeza em sua voz. Ele se virou para encará-la, seus olhos cinzentos cheios de emoção. A carta que você recebeu não foi um acaso. Alguém quer separar a gente, Sofia. E o motivo é simples: eu tenho inimigos. Inimigos que fariam qualquer coisa para me atingir. E agora, eles sabem que você é minha fraqueza. Sofia ficou em silêncio, tentando processar suas palavras. Por um lado, sentia-se assustada com a ideia de estar no centro de uma guerra que não era dela. Por outro, estava tocada pelo fato de Victor admitir que ela era importante para ele, algo que ele raramente fazia. Mas por quê? Perguntou ela. O que eles querem de você? Victor suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava tentando controlar suas emoções. Dinheiro. Poder. Tudo o que sempre moveram o mundo, Sofia. Mas, acima de tudo, querem me destruir. E agora, estão usando você como arma para isso. Ela sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Não queria ser a razão de mais problemas para Victor, mas também sabia que fugir não era uma opção. Eles estavam conectados de uma forma que ela não podia negar, e desistir dele seria como desistir de si mesma. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela, tentando manter a calma. Victor se aproximou, segurando suas mãos com força, mas também com ternura. Lutamos. Juntos. Eu não vou deixar nada nem ninguém te machucar, Sofia. Você é a única coisa que me importa agora. As palavras dele, tão diretas e cheias de emoção, fizeram as lágrimas de Sofia começarem a cair. Ela sabia que Victor estava colocando tudo em risco por ela, e isso só fortalecia sua decisão de ficar ao lado dele, independentemente do que o futuro reservasse. Naquela mesma noite, enquanto Sofia tentava dormir, um som vindo do andar de baixo a despertou. Era um barulho baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para deixá-la em alerta. Victor não estava no quarto, e isso só aumentava sua preocupação. Ela se levantou rapidamente e desceu as escadas, seguindo o som até a biblioteca. Lá, encontrou Victor conversando com dois homens que ela nunca havia visto antes. Eles usavam trajes escuros e tinham expressões sérias, quase ameaçadoras. Sofia ficou parada na porta, ouvindo a conversa sem ser vista. Eu já avisei, disse Victor, sua voz baixa e firme. Se vocês tocarem nela, não haverá lugar no mundo onde poderão se esconder. Um dos homens deu um sorriso cínico. Você pode protegê-la agora, Cassim. Mas por quanto tempo? Todo mundo tem um preço. Até mesmo você. Victor deu um passo à frente, seu olhar tão gelado quanto o aço.
Vocês subestimam minha capacidade. Não é só dinheiro que me mantém no controle. É inteligência, algo que vocês claramente não têm. Saiam daqui antes que eu perca a paciência. Os homens trocaram olhares antes de finalmente sair, deixando Vitor sozinho na biblioteca. Sofia entrou logo em seguida, o coração batendo acelerado. Quem eram eles? Perguntou ela, sem esconder o medo em sua voz. Vitor virou-se para ela, e, pela primeira vez, parecia realmente cansado. Problemas do passado que insistem em voltar. Mas você não precisa se preocupar. Eu não vou deixar nada chegar até você. Sofia queria acreditar nele, mas a preocupação em seus olhos dizia o contrário. Ela se aproximou, colocando uma mão em seu rosto. Não estou aqui para ser protegida, Vitor. Estou aqui para lutar com você. As palavras dela pareciam ter um efeito poderoso sobre ele. Vitor segurou sua mão e a puxou para um abraço apertado. Eu nunca vou deixar você ir, Sofia. Nunca. Depois daquela noite, Vitor começou a tomar medidas para garantir a segurança de Sofia. Ele aumentou a segurança da mansão, afastou funcionários em quem não confiava completamente e até mesmo cancelou compromissos importantes para ficar mais tempo com ela. Sofia sabia que isso não era fácil para ele, mas também sabia que era prova de quanto ele a valorizava. Mais do que isso, o relacionamento deles começou a florescer de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Vitor não era mais apenas o magnata frio e calculista que ela conhecera. Ele era um homem apaixonado, disposto a tudo para garantir sua felicidade. Certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim, Vitor parou de repente e se virou para ela. Sofia, eu sei que nossa história começou de uma maneira que nenhum de nós esperava. Mas, desde o momento em que te conheci, você mudou minha vida. E tudo o que eu quero agora é passar o resto dela com você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel de diamante simples, mas incrivelmente elegante. Você aceita ser minha esposa? As lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia enquanto ela assentia, incapaz de falar. Ela sabia que a jornada deles havia sido cheia de desafios, mas, naquele momento, nada disso importava. Tudo o que importava era o amor que compartilhavam e o futuro que estavam prontos para construir juntos. O casamento de Sofia e Vitor foi uma cerimônia íntima, cercada apenas por aqueles em quem realmente confiavam. Não era extravagante, mas era perfeito. E, enquanto dançavam juntos sob as estrelas naquela noite, Sofia sabia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado do homem que amava. Eles não eram perfeitos, mas eram perfeitos um para o outro. E, no final, isso era tudo o que importava.